Amigos, muitíssimo boa noite. Estamos aqui no dia 30 de janeiro de 2022 para juntos ouvirmos mais uma palavra de Jesus. E a palavra de hoje vem de muito longe, desse país que tem fronteiras que nós aqui do Sudeste nem imaginamos. A palavra de hoje vem de Porto Velho, Rondônia. Sabemos da existência, com certeza muitos conhecem que estão nos ouvindo, mas a maioria, Rondônia é quase que inalcançável diante da distância, diante do tamanho desse país de fronteiras continentais. Mas a palavra de Jesus nos irmana na noite de hoje, nos traz através da nossa companheira Valéria Terra o título, né, sobre pacificação. Então, vem de longe a palavra de Jesus, por Valéria Terra, que vai nos dizer sobre pacifica sempre. E é isso que nós precisamos. A Valéria é uma companheira que eu a conheço de um grupo que participo junto ao Alcione Peixoto, aqui de Campos. É um grupo de tratamento onde nós colocamos nomes de pessoas com problemas e juntamos pessoas de toda parte desse Brasil e até fora do Brasil para às 6 horas da tarde, às 18 horas, todos os dias, fazemos oração pelas pessoas que nos solicitam prece. E Valéria, que é a fundadora da Casa Peixotinho, em Porto Velho, ela participa de lá, coordena junto com a Alcione e outras companheiras de campus essa tarefa que tem trazido a tantas pessoas tanto alento. Valéria ainda trabalha num grupo de apoio a mães em situação de risco social, também na Casa Peixotinho, Casa de Peixotinho de Porto Velho. Então, é uma tarefeira que está lá longe, embora ela seja do estado do Rio de Janeiro, mas está muito longe fazendo a obra do Senhor. E como entre amores não há fronteira, entre amigos não há distância, nós estamos aqui para apresentá-la para a noite de hoje. E antes de que ela fale, nós vamos fazer a página Acalma-te, também do Reformador, de abril de 1958, e que está contida no Evangelho por Emmanuel. Então, antes de ouvirmos Valéria, na fala Pacifica Sempre, nós vamos fazer a página Acalma-te. Lembrando ainda que na próxima semana, fevereiro, ainda continuaremos no modo online, mas gravados, que nada perde em sentido, em conteúdo, aquilo que nós estamos apresentando. E na próxima semana será o nosso companheiro Luiz Pessoa Guimarães, que vai falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos já estão convidados para a próxima semana. Por hora, então, vamos ouvirmos a página e fazermos a prece para que Valéria possa nos falar. Acalma-te. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Essa página ela está vinculada ao Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados e ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda de toda dor como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso,
refugia-te em Deus. Então, nós vamos nos refugiar em Deus para ouvir a palestra Pacifica Sempre. Porque se estivermos realmente refugiados em Deus, acalmados na sua lei de justiça, a pacificação, ela externará de nós e será levada a todos que nos cercam. Então, eu convido a todos que quiserem fechar os olhos para, mais uma vez, levar os pensamentos ao alto. Nesse sentido de tranquilidade, de calma, buscar a paz dentro de nós. E com esta paz, Senhor, termos ouvidos de ouvir a mensagem da noite. E ouvindo a sua mensagem, que ela saia de nós e seja levada aos companheiros que estão em desespero, que estão em desalento, que estão nas amarguras da vida, da sua própria vida, da vida daqueles que os cercam, e que aí, por isso, se sentem intranquilos, temerosos, desesperados. Que a sua presença sobre eles e sobre todos nós nos traga calma, nos traga paz, nos traga harmonia de viver e o ensejo de sempre fazermos o bem, porque não temos dúvida que o único modo de encontrarmos a paz, a serenidade que almejamos é fazer o bem ao outro e que a vida sempre nos responderá a todo gesto bom que fizermos. Que o Senhor esteja conosco, envolva a nossa companheira Valéria Terra, para que ela possa trazer o seu verbo encantador, trazendo a todos nós a sua vontade de distribuir o Evangelho. E esse Evangelho distribuído com todos nós, que nós possamos ainda levar aos companheiros que nos cercam. Ser com todos nós, nos abençoando nesta noite e em todas as noites deste ano. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Quero agradecer a oportunidade aos irmãos, amigos e à diretoria do Centro Espírita Irmã Sheila, aí de Viçosa, Minas Gerais. O nosso tema hoje é do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O nosso item é injúrias e violência. É interessante que no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 70, nós temos um texto que fala fundo ao nosso coração, porque muitas vezes, quando estamos em cólera, quando estamos fora da nossa consciência, fazemos coisas, falamos coisas que podem muitas vezes nos ferir e ferir ao nosso irmão. O livro diz o seguinte: por muitos sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Ele continua: se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. E termina com uma orientação que eu acho extremamente interessante nesse texto. Ele diz o seguinte: o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Muitas vezes, o silêncio fala mais do que a ação e nos salva. Então vamos ver o que o Evangelho de Jesus pode nos aclarar a mente, orientar o nosso caminho, pacificar o nosso coração. É necessário uma reflexão profunda. E neste mesmo capítulo 9, no item 1, as bem-aventuranças nos lembram. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo.
e que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá, condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá, condenado ao fogo do inferno. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22. Os nossos benfeitores espirituais nos orientam, já no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que por essas máximas, Jesus faz da brandura e da moderação, da mansuetude e da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, naquela época, era um termo desdenhoso, uma palavra pejorativa, e queria dizer um homem não vale nada. Normalmente, as pessoas na época, era um costume, elas falavam cuspindo e olhando para o lado. Vai mesmo muito mais longe esse termo, né? Ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. É interessante que Jesus aqui nos mostra, nos pede brandura e diz que bem-aventurado é o que é brando e bem-aventurado é aquele que é pacífico. O que seria bem-aventurado? Né? No termo do Evangelho, a bem-aventurança nos fala ao coração, dizendo das notícias novas, mas para aquele que é feliz. Então, bem-aventurado é aquele que não tem em sua alma, em seu coração, conflitos. Está em paz com Deus, né? Já nos lembra o Evangelho que nós nos devemos fechar no quarto íntimo, né, e conversar com Deus. Então, todas as vezes que nós tivermos dificuldades, nós devemos resolver intimamente. Então, a bem-aventurança vem para o cristão que é feliz. E é importante que aqueles que possuem, muitas vezes, os bens da terra e que são presos a eles, tem aí no coração a injúria, a violência, nesse apego, o imediatismo. E são escravos, muitas vezes, de si mesmo. Sofrem só de saberem que tem a necessidade de se livrar, né? Nós nos apegamos muito às coisas e até mesmo aos sentimentos. Como é difícil mudar. Nós devemos, pelo menos, né, nos desapegar desses sentimentos ruins se quisermos ser felizes. Quando o Evangelho fala aqui, os brandos ou os mansos, né, só pode ser manso aquele que não tem egoísmo. Aquele que o mal já está bastante reduzido. O egoísta deseja tudo para si. Quer o melhor, se julga o melhor, o maior de todos, né? Com esse proceder, ele desperta a desconfiança do próximo. Toda pessoa que tem um comportamento egoísta, que mostra isso, deixa o outro em guarda. A gente não se sente à vontade. Os mansos, os brandos, não fazem guerra. São aqueles que se contentam com o que são, que se detêm, muitas vezes, no que é real, no que é verdadeiro, no que é íntimo da sua essência. Recebem sempre bem a terceiros. Os pacificadores aqui é um nível acima. Pacificador é aquele que trabalha pela paz. O pacífico, né, na versão da Bíblia, é um amigo da paz. É aquele que, além da mansuetude, né, ele trabalha e age em favor da paz. Bom ser pacífico. Melhor ainda é ser pacificador. O pacificador pode ser passivo, mas ele tem que ser ativo, laborioso, atuante.
Não dispensa o senso de oportunidade de servir, sempre com bondade. É como aquele que acende uma lâmpada e é o primeiro a se beneficiar dela. Quando nós magoamos o outro e não estamos preparados para a mansidão, para a pacificação, primeiramente nós magoamos a nós mesmos, nós nos ferimos e ferimos a quem está à nossa volta. Pacificador é aquele que luta pela paz. Ele tem a paz íntima, ele transmite essa paz, mas ele pode, né, intermediar, aonde for, levar essa conciliação. Então, as pessoas pacificadoras, elas normalmente são bem recebidas, porque é da sua natureza trabalhar em nome da paz. Quando o Evangelho nos diz herdarão a terra, algumas versões bíblicas trazem a palavra possuir. Tudo quanto é material se encontra emprestado por Deus. Nós não temos nada. Tudo que nós temos, nós prestaremos contas um dia. Tem pessoas que se apegam a tal ponto, a tal modo às coisas do mundo, que se julgam proprietários. Brigam por qualquer coisa, fazem guerra por qualquer coisa. Mantêm, muitas vezes, animosidade desnecessárias. Identificado naquele a condição de manso, de brando, já se deposita nele uma confiança, o que seria um antagonismo àquele que só pensa em ter, mas nunca presta atenção em ser. Ser leal, ser probo, ser reto, ser manso, ser humilde. Nós também podemos dar utilidade a tudo que vem às nossas mãos. E o pacificador e o manso, ele aproveita tudo que tem à sua volta em utilidade própria, mas principalmente pensando no coletivo. Quando falamos que aqueles que vivem da injúria e da violência são apegados, é que quanto ele mais tem, mais ele quer. Às vezes o egoísta deixa de ser feliz em só admitir que tem que perder algo ou abandonar um dia o objeto do seu prazer. Essas pessoas têm necessidade de aprender a lei de uso, de aprender na coletividade o que é servir. Temos passado momentos tão tumultuados, tão turbulentos, mas ainda não adoçamos o suficiente o nosso coração, a nossa postura, a nossa ação. Somos reativos, ao invés de sermos ativos no bem. Quando eu falo ativos no bem, não é só a atividade do fazer por fazer, mas é agir pacificando e construindo um mundo melhor. Se nós quisermos ser felizes, nós temos que trabalhar a pacificação e a brandura em nós, mas também nós temos que trabalhar no nosso planeta. Só herda a terra aquele que trabalha no bem de todos. Quando Jesus coloca herdar a terra, é nos tornar o dono dela, o dono no bom sentido. Isso é, capaz de produzir tudo que possa nos oferecer a serviço da nossa melhoria íntima e da nossa libertação espiritual. Trabalhar pela nossa evolução, porque Deus proporciona a vida, o tempo, as oportunidades das coisas, para que nós possamos servir com equilíbrio e também proporcionar ao outro o equilíbrio. De certa forma, só herdamos e possuímos com discernimento, ou somos, muitas vezes, possuídos e transformados em escravos quando nós nos apegamos. Estamos aferrados
apenas a materialidade. Assim, nós nos tornamos escravos e infelizes. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Só é filho de Deus aquele que cumpre a sua lei, que se sente realmente filho de Deus, amparado pelo seu Pai. Então, nós devemos honrar a esse Pai, mas nós precisamos prestar atenção às suas leis e cumpri-las. Está lá no Evangelho. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Jesus se reporta à lei. É o 5º mandamento do Decálogo, que foi recebido por Moisés no Monte Sinai. A reencarnação é um fato. O nosso aprendizado é um fato. Nós temos ainda em nós sentimentos primitivos, somos muito instintivos. Bateu, levou, não é assim? Respondemos de prontidão quando nos sentimos muitas vezes ofendidos. E na realidade, nem é. Porque aquele que ofende, primeiramente, ofende a si mesmo. E depois destila o seu veneno em volta, trazendo amargor, infelicidade, sombra, comprometimento perante a lei divina. Se nós ouvirmos, se tivermos sido realmente tocados por Deus e ouvirmos os antigos, né? Isso nos mostra que a nossa responsabilidade vem de muito antes dessa obediência, dessa resiliência, dessa abnegação para os preceitos crísticos e os mandamentos de Deus. Quando nós, né, olhamos o Evangelho e ele diz, porque eles serão, quando ele usa esse verbo no futuro, ele fala da lei de causa e efeito. Nós plantamos hoje para colher amanhã. O nosso futuro depende do agora. Então, melhorar a nossa educação, a nossa relação, a nossa condescendência, né? A benevolência para com o próximo, com o trato, dentro da casa espírita, dentro da sua própria casa, no seu trabalho. Depende do agora, esse futuro. Porque nós estamos plantando com as nossas atitudes o que nós colheremos amanhã. Se de forma negativa, colheremos o quê? Impropérios, inveja. Muitas vezes colheremos agressividade. O porvir está nas nossas mãos. É uma decisão, uma escolha, ser manso e ser pacífico. No Evangelho está lá. Aquele que não tem, não dá. Porque parte do Espírito. E é no processo reencarnatório que nós vamos aprendendo que dentro da lei divina nós precisamos experienciar, vivenciar para nos melhorarmos. Então, nós nos perguntamos, como que isso pode ser vivido? Deus é Pai de todos nós. Muitas vezes o homem, por orgulho, por amor próprio, tem dificuldade de aceitar essa paternidade divina. Quando ele não aceita, ele não procura se lembrar que essas leis são para todos. Nós temos visto nesse momento de dor, de dificuldade, estamos em plena pandemia, que o egoísmo, o isolamento, a falta de amor a si e ao próximo só traz prejuízo e traz consequências graves, coletivas. Quando somos chamados filhos de Deus, né, é quando nós aceitamos, procuramos viver como irmãos um dos outros. O que eu faço repercute em mim e naquele que eu amo,
naquele que está próximo, naquele que está longe de mim, que eu estou longe de imaginar as consequências da minha ação, aliás, da minha má ação. Os pacificadores verdadeiros, por causa da sua atuação, serão chamados e serão reconhecidos verdadeiramente como os filhos de Deus. E esse trabalho de pacificação deve inspirar a todos nós. Porque quando nós abrimos o Evangelho, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, e ele começa no item injúrias e violência, ele fala do antagonismo à lei de amor, à lei de caridade. E diz que a intenção agrava a falta. Eu tendo esse conhecimento, como agir de forma diferente? Então, eu conheço aquilo que eu reconheço. Se está em mim a violência, está para mim a naturalidade de tratar tudo e a todos com violência. Quando Jesus nos coloca, eu vos digo, né? Ele denota aí uma parada nas ideias. E o Evangelho vai nos mostrando o caminho de crescimento e reflexão no melhor proceder, no melhor agir. É interessante, né? Que nós falamos que conhece-se o espírita pelo esforço que faz, né? Em domar as suas próprias más ações. Então, esse esforço deve estar nesse termo. Porém, eu vos digo, prestar atenção no que Jesus está nos dizendo. Substituindo o comportamento por comportamentos novos, por pensamentos novos. A linguagem dos espíritos é o pensamento. Então, se eu não tenho aquilo que eu não posso dar, eu devo o quê? Me alimentar, observar, modificar, me nutrir de coisas boas para poder dar o que Deus nos deu em essência. Porque Ele nos deu a bondade. Ele nos deu a benevolência, que é o item seguinte do Evangelho, está lá no item 6. É interessante, né, que no Velho Testamento, e essa é a revelação da justiça, no Novo Testamento, a revelação do amor, quer dizer, antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus é a revelação do amor e nos leva ao caminho para o encontro com Deus, em plenitude. Então, se eu falo em paz, se eu quero pacificação e fico bradando impropérios na porta de casa, na janela do carro, com o meu vizinho, com o meu irmão de lida espírita, é preciso que nós entendamos que a luz projetada em nós, ela deve clarear a todos, e que as ações de injúria e violência é a sombra obscurecendo essa luz que nós recebemos todos os dias. Então, como ser cristão, se não observarmos que aqui Jesus nos diz que exprime um sentimento contrário à lei de caridade, que é preciso ser entendido à luz da doutrina espírita, que o nosso comportamento tem consequências. E quando Jesus nos coloca no Evangelho, ele vai dando um direcionamento em cada palavra que ele faz, que qualquer que, ele fala sem acepção de pessoas, ele não escolhe alto, baixo, magro, gordo, negro, branco, amarelo. Não, ele não fala. É todos, desde que demonstre condições de aprender. Porque é de mim que parte. Então, eu tenho que trabalhar a mim. É mais fácil vencer ao outro do que a nós mesmos. Então, quando nos reconhecemos reativos, mal educados, violentos, parar para refletir e saber que todos nós, como filhos de Deus, merecemos
a condescendência, a gentileza. É interessante que eu sempre falo isso, e às vezes as pessoas confundem gentileza com fraqueza. Não é fraqueza. Que mansuetude do falar baixo é um sinal, muitas vezes, de submissão. Não é submissão. É respeito aos ouvidos do outro. Então, se as conquistas dependem do indivíduo, o mérito e o fracasso, a responsabilidade também pertence a cada um de nós. É intransferível. E a doutrina espírita tem em seu objetivo esclarecer. Nós precisamos entender que já somos espíritos amadurecidos para conceber as verdades crísticas. E está lá no Evangelho, que muitas vezes, né, sem motivo, nós fazemos isso sem motivo, porque achamos. Se Kardec diz que o primeiro pensamento é meu, o segundo é induzido, quantas vezes nós nos enganamos, né? Pisamos na batatinha, ofendemos quando não era bem aquilo que nós queríamos fazer. Ou então é uma situação equivocada, não era bem aquela a situação. Então aqui está o problema, sem motivo, sem razão de ser. E quando há motivo, mesmo assim, podem existir agravantes e atenuantes. Nós temos que prestar atenção. É recomendação do mestre, vigia primeiro, né? Vigiai e orai. Influindo, muitas vezes, o nosso comportamento nos resultados e a nossa conduta. Então, é nesse trecho do Evangelho que tem a chave. Olha que interessante. O ensinamento apresenta 3 aspectos que a gente tem que prestar atenção. E é progressivo, é ampliado. O relacionamento com o nosso próximo. Nós não temos muito tempo de aprofundamento, mas é bom que nós nos lembremos de Pedro, né? Um personagem forte, que é considerado a rocha, mas que tinha um gênio e que precisava domar o seu ímpeto. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, 9. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamado. Ele foi transformado pelo Cristo, mas teve que domar as imperfeições. Pedro, embainha tua espada. É Jesus que recomenda quando Pedro pensa em reagir agredindo o centurião, o soldado romano, quando vem buscá-lo. No livro Pão Nosso, capítulo 118, nos diz o seguinte: a fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. Isso é para nós, tarefeiros, obreiros da casa espírita. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes do evangelho são palavras de Emmanuel, em obediência ao pernicioso hábito, poderia-se dizer mau hábito, né? Preferem o caminho dos atritos, das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Prestemos atenção. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis? Já somos espíritos amadurecidos e o benfeitor espiritual nos faz essa pergunta. Seria mesmo que Jesus nos faria esse convite estéril, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. Olha a reflexão profunda que o benfeitor Emmanuel nos traz. É contrassenso, diz ele, desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Domar a si mesmo.
Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidades, desentendimentos. Essas são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço a essas situações e reações em nossa vida. E o Evangelho nos lembra que enquanto guardamos os bens terrestres, o homem tem necessidade deles, nós não podemos dar a eles um valor maior e mais importante do que o primeiro, do que o verdadeiro sentido, que é o espiritual. E Emmanuel nos lembra, nesse mesmo texto do livro Pão Nosso, 118, que nós somos cristãos. E ele diz o seguinte: o cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre, em casa, na rua, na instituição. Porque para os espíritos não há porta, não há parede. Imagine para Deus. O que adianta ser bonzinho na frente e ser ruinzinho e ser malzinho por trás? Então, ele diz: não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para isso, para demonstrar o contrário. Já temos maturidade suficiente espiritual para isso. Então, está no Evangelho que a ideia é falsa, que não seria possível reformar a própria natureza. Então, o Evangelho diz assim, é falso, você tem condições de melhorar, tem condições de repensar, de avaliar, de manter a postura. O homem, muitas vezes, né, se julga dispensado de empregar esforços para a sua melhoria, porque ele se compraz. E no Livro dos Espíritos nos lembra, através da pergunta de Kardec, por que nós sofremos e ainda estamos nas rodas da reencarnação, e os Espíritos nos dizem que nos falta o esforço e a vontade de melhoria para o nosso próprio crescimento. Então, é necessário que nós entendamos que esse comportamento, essas atitudes precisam ser extirpados, cortados, mas nós sabemos o quanto é difícil. É assim que o indivíduo encolerizado está sempre propenso a desculpas. Você que me ofendeu primeiro, você me disse isso primeiro, né? E o Evangelho nos lembra que muitas vezes essa causa não está em um espírito pacífico, mas sim naquele que precisa domar-se, melhorar-se. Então, é importante que nós entendamos a proposta de transformação, de melhoria íntima, proposta no Evangelho, para que nós venhamos a mudar os hábitos e a agir de forma cristã, que coadune com a mensagem de Jesus. Não adianta falar de Evangelho e sair daqui esbofeteando todo mundo. Há uma passagem no livro que eu trouxe aqui, Vivendo o Evangelho, né? Antônio Badawi Filho, pelo Espírito André Luiz, Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz o seguinte: não é fácil manter a calma quando te ofendem. Não é fácil manter a compreensão quando te atacam. Não é fácil manter a paciência quando te alfinetam, o equilíbrio quando te afligem. É muito difícil manter a moderação quando te instigam. Não é fácil manter a brandura quando te hostilizam. Manter a paz quando te agridem é muito difícil. Não é fácil manter a mansidão
quando te provocam, a benevolência quando te desacatam, a gentileza quando te ironizam, a humildade quando te oprimem. Tudo isso nós sabemos. Não é fácil. Não é fácil manter o silêncio quando te injuriam. Não é fácil manter o equilíbrio quando te ameaçam. Mas o benfeitor espiritual, André Luiz, que nos traz as notícias do mundo espiritual como uma realidade e uma necessidade urgente do agora, de fazer, ele diz o seguinte: não há dúvida de que é difícil sustentar durante todo o tempo a afabilidade e a mansuetude, quando ainda te sentes imperfeitos e frágil, cercado de maldades e abusos. Contudo, o que faz a diferença é o teu esforço na transformação moral. Então, nesse capítulo do Evangelho, capítulo 9, Kardec nos coloca que a injúria e a violência é uma afronta à lei de Deus, é uma afronta à lei de caridade e de amor, e que só podemos realmente sermos irmãos quando conseguirmos domar em nós as más inclinações, os maus hábitos, entendendo que tudo que eu faço ao outro volta para mim, se não nessa, na outra vida. Gratidão, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer imensamente ao Centro Espírita Irmã Sheila, a todos os irmãos, amigos, um abraço aqui do Norte. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada.